Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast aí para você. Muito obrigado você que está na sintonia, nos ouvindo ou nos assistindo. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho? Graças a Deus. Tudo certo? Tudo ótimo. Que maravilha, muito bom. Mais um episódio, hein? Mais um. Tamo voando, Quarto cara. episódio. E contando, né? Contando. Quarto. Está evoluindo, a cada semana a gente está evoluindo, estamos trazendo gente nova. E hoje é uma questão bem especial. Hoje é especial, né? Antes da gente falar, aquele lembrete sempre. Pra gente começar bem com o pé direito, você que está acompanhando aí. Por favor, deixa a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo aí, que é muito importante pra gente, ou esse áudio, né? O episódio. Exatamente. É muito importante e a gente conta com o feedback de vocês, tá? Então é muito importante para que a gente continue gravando, continue isso aqui que a gente está fazendo. Exatamente. E que também a gente conte com o apoio de vocês. Para nós é muito bom. Né, Camilo? Potencializa a nossa vontade de estar aqui todo dia, trazendo pessoas novas, contando histórias diferentes e montando conteúdos muito valiosos. Exatamente, é isso que eu ia falar. O conteúdo está sendo feito com muito carinho, né, com muita atenção. Claro, então, sempre, né? Exatamente. Então, o objetivo é poder passar conteúdo bacana para todo mundo que está acompanhando, está seguindo e está gostando. Sempre, é isso aí. Tá certo. Bom, e hoje a convidada é mais do que especial. Porque acho que o Camilo conhece só um pouquinho ela, né? Eu tô louco para conhecer também. Então vai ser um episódio muito especial para mim. Estou muito feliz mesmo de estar recebendo ela aqui. Camilo, por favor, faça as honras hoje. Vamos lá, deixa comigo. Acho que nem precisa do papel hoje, né? Não, dá para falar de improviso. Dá pra fazer improviso, né? Camilo, por favor, faça as honras. Fala da nossa convidada de hoje. Vai ser um prazer. Então, ela é executiva de marketing e publicidade com sólido histórico em funções importantes em empresas multinacionais, como Mercado Livre, Twitter e também premiadas agências de publicidade globais. Essas agências pertencentes a grupos como Omnicom, WPP e Dentsu. Legal. Esta é só uma rápida introdução, né, dessa trajetória de sucesso que conta com muita dedicação, comprometimento e entrega de muito resultado. Que legal. Então, esse é só um resuminho para a gente não estragar o decorrer da apresentação. Com certeza, tá certo. Então, senhoras e senhores, recebam hoje aqui com muito prazer, com muita alegria, Fabiana Manfredi. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Eu também estou fazendo esse podcast aqui com vocês, com o coração aí cheio de alegria de poder contribuir com o que vocês estão trazendo para o mercado. Eu acho que esse bate-papo é super importante, não só para inspirar outras pessoas, mas para a gente também poder dividir as nossas histórias. Obrigada pelo convite. Que bom, que legal. Então, vamos começar com as histórias lá de trás, né? Como foi que vocês se conheceram, né? Não, tô brincando. Qual foi a primeira lembrança de vocês juntos, né? Não, mas primeiramente, muito obrigado. A gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz com o Camilo, então nem se fala. Quando ele falou, eu fiquei muito entusiasmado para fazer. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Como foi o seu início ali? Se você lembra, se foi algo que a vida te deu de presente ou era algo que você sempre queria fazer. Conta um pouquinho para nós, para nossa audiência também. Vamos lá. Bom, primeiro eu que agradeço. Vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu tinha certeza que eu queria fazer publicidade e propaganda. Ah, que legal. E eu prestei alguns vestibulares em algumas faculdades diferentes, uma mais voltada, né, em propaganda mesmo, outra mais voltada para marketing, e me encantei com esse mundo da publicidade. Eu sou formada, então, mesmo em publicidade e propaganda pela FAAP. Comecei a trabalhar aos 17 anos, então faz tempo. Eu falo que a gente nem mensura quanto tempo faz, porque senão entrega a idade. Exato. Mas passa muito rápido, né? Se a gente for parar para pensar, é muita coisa que passa. Muito rápido. E eu tenho muita gratidão pela jornada que eu tive, porque eu comecei a minha faculdade, conheci pessoas que me convidaram para iniciar minha jornada depois de cliente. Eu comecei na Gafisa, numa construtora, na área de marketing de relacionamento. Depois eu fui para a DB9, já na minha área, eu já sabia que eu queria entrar na área de mídia, e lá eu entrei e segui. Então, eu entrei como estagiária, a partir de uma pessoa que me deu oportunidade, Renata, que trabalhava já no time, que era da minha sala, da faculdade, que me sugeriu fazer essa mudança. E eu estava super bem onde eu estava. Eu até relutei no começo em fazer essa mudança, mas falei, quer saber? Acho que eu vou experimentar uma oportunidade diferente. Claro. E acabei fazendo parte do processo na DM9, que era uma agência, né? É uma agência, sempre foi uma agência super renomada e com muita história. Entrei já na área de mídia, lá fiquei por 12 anos. Tive uma passagem, uma saída e um retorno, mas lá fiquei 12 anos. Eu brinco que foram várias DM9s dentro de uma DM9 só, porque eu passei por
não só atendimento de clientes de setores totalmente diferentes, mas também formações de times diferentes. Pude acompanhar a transformação digital, que não existia, né? Naquela época a internet não existia. Passou a existir com todas as suas disciplinas. E depois dessa passagem pela DM9, eu consegui aí, ir para uma agência, né? Fui convidada para ir para Dentsu, para o Grupo Dentsu, uma agência do Grupo Dentsu, a Gary Bowen, na época, liderar o departamento de mídia. Ou seja, poder colocar na prática tudo, né? E um pouco do que eu tinha aprendido. E essa liderança aconteceu lá ou você já veio de uma liderança já? Eu já vim. Olha, eu assumi o meu primeiro cargo de liderança aos 23 anos. Nossa, nova, olha só. Super cedo. Sim, verdade. E aos 25 eu já era diretora em agência, então olha só, faz bastante tempo, mas essa operação mesmo que eu dirigi, né, eu by myself mesmo, com tudo que eu tinha aprendido, foi com 30 anos. Tá. Onde eu fui convidada, recebi esse convite, fiquei lá 1 ano e 2 meses na agência. Pude, acho que, colocar muita coisa em prática, transformar o time, certeza. transformar o lugar, aprender, errar. E depois foi um momento que o mercado publicitário estava passando por momentos... Acho que são ciclos, né? Ciclos de mudança e transformação. Verdade. E naquela época existia isso, em 2014 para 2015, quando as consultorias começaram a entrar no mercado. E eu muito inquieta em ter 30 anos, já estar liderando o departamento, qual seria meu próximo passo. E que tipo de cliente você atendia? Então, eu atendi clientes de segmentos totalmente diferentes, assim, desde banco até clientes de CPG, entretenimento, fashion. Então, dando exemplo, Itaú, Ambev, C&A. Claro. Né? Naquela época, a Blockbuster. Hoje a gente está vendo os streamings nascendo. Sim. Né? Então, acho que eu tive essa felicidade de poder atender setores diferentes e contas nacionais e internacionais, que era uma coisa que eu gostava muito. Né? Que traz uma bagagem muito bacana. Claro. Né? Ainda mais ali um cargo de liderança também, aí muita coisa acontecendo, né? Sim. Que legal. E essa parte de liderança, claro que a gente fala muito cedo, mas assim, no dia a dia, o conhecimento e a prática é outra. Então, é claro que no dia a dia você tem que estar preparado para tudo, e é muito bacana saber que começou ali já com uns 23 anos, e aí houve também muitas transformações, né? Não só tecnológicas, mas também do mercado. E com essa alteração também, o que você sente que mais mudou? Porque eu imagino, de 23 anos, depois foi para uma outra liderança, muita coisa mudando. Tem a questão também, e a gente pode falar mais para frente, mas acho muito importante já pontuar a questão de gerir pessoas, que também é uma outra etapa tão importante quanto. Então, como é que foi para você esse dia a dia, essa transformação e também lidar com essas pessoas? Sim. Bom, primeiro eu acho que fez muita diferença eu ter começado, né, nas empresas que eu comecei como estagiária. E podendo aprender do básico até ao avançado, exatamente. Tive a sorte de ter líderes que não só me inspiraram muito, mas que estavam preocupados em desenvolver pessoas, né, e entregar o melhor para o negócio. Né? Faz muita diferença, né? Então eu tive essa sorte aí de passar por líderes que me inspiraram e que eu aprendi pra caramba. E eu tentei fazer isso com as pessoas que trabalharam comigo também. Então, assim, quando eu já... Né, comigo, em relação à minha pessoa, quando eu já aprendi alguma coisa, eu já tentava passar para outra pessoa para poder ensinar e ajudar da melhor forma possível. E acho que uma coisa que também, para mim, marcou muito foram muitos momentos de mudança. Sejam de fases, sejam de trabalhos, de momentos, de ciclos. E isso me deu uma adaptabilidade também interessante, né? Então, eu tenho um perfil mais multidisciplinar, assim, de não, né, ter estado muitos anos em uma só empresa, apesar de ter ficado na DM9 12, foram muitas agências e muitos momentos diferentes, com clientes totalmente diferentes. Então, isso me deu uma expertise, né? Me deu uma expertise e até uma flexibilidade maior comigo mesma, de ter que abrir mão de algumas coisas, né, de poder gerir times diferentes, pessoas diversas. Então, eu sou muito grata a essa jornada. Lidar também com um tipo de pessoa, né? Às vezes as pessoas saem, outras pessoas entram, como lidar com isso, como saber gerir toda essa situação, né? Sim. E dessa parte de transformação, que acho que é importante, você até mencionou, passei por muitas transformações, né? Não só tecnológica, hoje muita coisa avançou, os streams estão aí e tudo mais. Perfeito. Então,
para o mercado e para você mesmo, como é que foi esse dia a dia? Porque eu imagino que com as mudanças também veio muitos estudos, muitas preocupações, Sim. aquela questão de tendência, será que isso mesmo vai vingar? Será que não vai? Será que a gente tem que mergulhar de cabeça, melhor esperar um pouquinho? Sim. Então, como é que foi esse dia a dia? Porque eu imagino também que foi uma loucura, né? Uma loucura, mas acho que de muita segurança do que estava por vir. Eu acho que eu sempre falei que, independente das mudanças, dos ciclos, das fases, todas elas são feitas de pessoas. Claro, né? Hoje em dia se discute muito sobre inteligência artificial e, na minha visão, né, é uma forma de colaboração, de maior eficiência, né, de rapidez, de qualidade, mas tudo parte das relações humanas. Então, acho que isso me ensinaram muito. Claro que eu aprendi muitas coisas, né, entre altos e baixos, sendo líder desde jovem. Eu também tive que aprender muita coisa. Liderava muitas vezes pessoas mais velhas que eu. Né, o que me ensinava muito, porque tinham vivências e experiências assim, muito mais ricas em alguns casos. Às vezes já tinha um filho, eu ainda não tinha, né? Meu filho hoje tem 5 anos. Então, essas fases me ensinaram muito, mas o que não muda para mim, não mudou, é que é sobre pessoas. Sim, e eu acho que a tecnologia está aí para ajudar a facilitar a nossa vida, a tornar os processos mais eficientes, a trazer inovação, né? E novos business e tantas possibilidades que a gente vê por aí, né, no mercado de trabalho. Pois é, eu sempre falo bastante de tendência. A gente, geralmente, nos episódios, nas conversas que a gente tem, é porque, geralmente, quando aparece uma tendência, as pessoas geralmente querem já mergulhar de cabeça ou, às vezes, ficam muito alienadas naquele tipo de funcionalidade que está surgindo e, às vezes, esquece que por trás disso tem outros processos. Que é melhor sair com calma, esperar, tudo mais. Então, é interessante ver que cada pessoa tem uma perspectiva diferente, um olhar diferente, e acho que isso foi crucial, essa parte de pessoas, de gestão de pessoas, você lidar ali com um humano que está por trás de tudo isso, torna as coisas mais fáceis, né? Então, fica mais fácil de você ler, né, o que de fato a tecnologia está te entregando ali e você saber direcionar da melhor forma possível. Sim. Até mesmo para os processos que estão por vir, né, Camila? Sem dúvida, sem dúvida. Então é muito bacana isso, por isso que eu já perguntei isso, porque acho que é uma coisa muito importante para a gente quando a gente fala de carreira, porque tem muito desse medo, né? As pessoas acham que sempre estão atrasadas ou querem estar adiantadas sobre alguma coisa. Então, quando a gente recebe uma liderança, uma responsabilidade tão bacana assim, quando é jovem, a gente passa por muitas transformações, né? É verdade. E essa parte de gestão para você, eu já entendi que sempre foi muito importante essa questão da humanidade, de lidar com pessoas ali, mas é claro que sempre tem alguns momentos que dá aquela balançada, e agora como vai ser? Nessa sua transição, né, entre empresas, já aconteceu de você ficar preocupada por algum motivo específico? E como foi esse preparo também? Você buscou algum preparo maior ou foi algo assim, eu vou seguir essa minha linha aqui? Como é que foi isso? Tá. Bom, acho que eu sempre tive em mente aonde eu queria chegar, né? E eu acho que eu sigo tentando perseguir aí o meu sonho. E desde cedo, né? Isso que é legal, desde né? cedo. Desde cedo sempre soube o que queria, né? Isso é desde muito legal. cedo, E eu tinha alguns exemplos, inclusive, próximos, assim, que mais ou menos eu me espelhava. Então, isso me ajudou na época de tentar aí discernir o que eu queria, o que eu não queria. Mas, seja em desafios, né, profissionais, seja na parte de gestão, eu sempre fui muito atirada, assim. Eu sempre gostei muito, não só de gerir pessoas, processos e operações, mas também eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim. Eu sempre quis aprender, sempre... quando falavam, putz, quem quer atender essa conta internacional que ainda nunca ninguém atendeu? Eu falava que eu queria. Então, eu sempre estava um pouco à frente na intenção e na vontade, e isso me ajudou muito a ser uma das que desbravava aí... momentos, ciclos e fases. Mas, claro, junto a isso vem a insegurança, né? Vem, putz, o que vai ser, com quem que eu vou lidar, etc. E eu acho que uma fase importante de comentar foi quando eu migrei, né, de agências, que eu trabalhei em agências, parte de grupos internacionais, mas eram operações locais. E quando eu fui para o Twitter, era uma operação global, de fato. Né? Então, eu tinha um reporte local, regional e global. Eu tinha um tri-report. Eram 3 gestores, 3 chefes. 3 chefes que me ensinaram muito, assim. Seja em diferenças culturais e estudos que eram apresentados pela empresa em relação a essas diferenças, porque...
Tem até um exercício que a gente fez baseado no livro Culture Map da Erin Meyer, que mostra exatamente isso, né? Como as pessoas são diferentes, como elas respondem ao estímulo, como que elas lidam no dia a dia com cada uma das coisas, ao que elas preferem, o que não. E isso, assim, poder vivenciar isso na prática, para mim, foi muito rico, assim, porque as pessoas respondem diferentes, são pessoas, mas com culturas e vivências diferentes, países, backgrounds, né? Tudo, né? Então, isso me ajudou muito, assim, porque eu fazia parte de uma área que era Canadá e América Latina. Apesar de eu já ter lidado, né, com outros países da América Latina, eu nunca tinha vivenciado. O Canadá era um país que eu não conhecia muito. Claro. Então, isso me ajudou a entendendo que também é sobre pessoas em outros lugares, mas com culturas diferentes e que você tem muito a aprender, né? Então, quando eu comecei lá, eu olhava e falava, cara, não vou conseguir. Assim... Eu acho que me contrataram errado, não sei, assim, aquela síndrome do impostor que acho que todo mundo passa, tem, né, por. Mas eu consegui, assim, aos poucos. Eu tive times grandes, tive times de uma pessoa lá dentro, no Twitter, que me fizeram exercitar aí uma musculatura diferente, de entregar, né, mais com menos, mas que me ajudaram muito a ver que a eficiência é possível também. Então, reuniões mais curtas, né, é um trabalho mais focado, mais objetivo, atender aqueles clientes que realmente são prioridade. Então, acho que eu aprendi muito, assim, eu tenho só a agradecer. E quanto tempo você ficou no Twitter e o que você fez dentro do Twitter? Então, na minha jornada de cliente, fiquei 1 ano e pouquinho, depois migrei para agências, fiquei quase 15 anos da minha jornada. No Twitter, eu fiquei uns 6 anos. E passei também por posições diferentes. Passei pelo meu momento de licença, maternidade, que era algo que eu nunca tinha vivido. Né? Numa companhia que tinha uma cultura maravilhosa, que me permitiu poder muito. Claro. Né, cuidar do Pedro, que é o meu filho. E quando eu voltei, foi muito legal também, porque logo que eu voltei, eu assumi outras 2 áreas. Te receberam super bem. Me receberam super bem. E eu fiquei super feliz, porque eu saí com uma área, né, deixei uma área que as pessoas estavam super desenvolvidas para conseguir tocar, o que me deu um super orgulho. E quando eu voltei, eu assumi outras 2 áreas também. Então, parecia que eu nem tinha saído de licença, assim, tinha ficado longe, porque o mercado é tão rápido, né, que eu falava, putz, será que eu vou, né, ficar afastada, vou perder e tal? E, na verdade, não, assim, eu voltei e assumi outras 2 áreas e acho que a jornada continuou sendo ascendente, então... Que bacana. Muito bom. E na sequência, ainda dentro de Twitter, tiveram vários cursos e capacitações que você foi fazendo ao longo do tempo. As capacitações, você foi fazendo para agregar a algum momento dentro das empresas ou você já tinha uma ideia de ir avançando no conhecimento? Como foi a tua trajetória de capacitações assim, ao longo do tempo para ajudar na empresa, ajudar nas atividades que você tinha e no teu próprio desenvolvimento? Eu sempre procurei aquele extra mile. O extra mile no sentido de me capacitar e de poder agregar para o mercado. Então, eu sempre fiz parte de grupos colaborativos, né? Tentei fazer parte de instituições e de organizações sem fins lucrativos, mas para poder entregar um pouco do que eu aprendi e deixar de legado para o mercado, né? Tem algumas instituições que eu fiz parte aí até o final do ano passado. Perfeito. Mas em relação à capacitação, algumas eu procurei por mim mesma e outras eu fui presenteada pelas empresas que eu trabalhei. Como gratificações e reconhecimentos, que eu acho que não faz só, né, parte de promoção ou de aumento de salário, enfim, mas eu acho que essa parte de ensino e de capacitação também, para mim, pelo menos, sempre foi super importante. Eu tive a oportunidade de fazer esses cursos, inclusive fora, né, nos Estados Unidos, em Wharton, em Stanford, Columbia. Um deles foi remoto, mas os outros todos presenciais, que, de novo, legal, me permitiram ter contato com outras pessoas de outros lugares. Sem dúvida. Né, da mesma empresa ou de outras empresas. Então, ampliaram esse meu networking e acho que eu pude voltar aí para a vida acadêmica, o que foi super rico para mim, já tendo terminado a faculdade há um tempo, mas poder, né, estudar de novo, estar lá em loco, na universidade, vivenciando aquele momento especial. Que bacana. Não, faz total diferença, né? Faz. Esse tipo de ensino e convivência com outra cultura, com outras pessoas, isso agrega, muda. Né? Nossa, agrega muito e muda muito a perspectiva que você tem. Inclusive, essa era uma questão que eu queria te perguntar, essa relação de perspectiva. O que você observa que mais mudou
quando você começou, teve o seu início ali numa agência, migrou para outra, e depois até mesmo com o Twitter e tendo outras experiências também, o que você sente que mudou em relação ao mercado em termos de desafios? Sim. É claro que a gente tem a questão de gestão de pessoas, as pessoas mudam, claro, os hábitos mudam e tudo bem, a gente consegue ainda ter um estudo ali, mas a tecnologia e o próprio mercado, ele muda constantemente de uma maneira muito rápida que a gente não consegue acompanhar. Exato. Então, para você, o que mais mudou no seu dia a dia, né, e quais foram os seus maiores desafios nessa mudança toda? Tá. Acho que para mim o que mudou no dia a dia foi... ou o que eu tentei exercitar mais no meu dia a dia, né, baseado nessa mudança rápida, nessa evolução tecnológica, de estar sempre inovando, tendo que pensar diferente e tal, foi o foco, né, que eu acho que a gente precisa ter foco, saber onde a gente quer chegar, né, ter ali o nosso caminho trilhado, entender muito bem os objetivos da companhia que a gente está trabalhando, né, e poder perseguir isso com prioridades, né? Então, se você não tem foco, não consegue se organizar, ter suas prioridades, ser produtivo, eu acho que é uma grande questão, Sim. porque tudo está muito rápido, né? O profissional precisa ser eficiente, entregar resultado, estar antenado, ser criativo, enfim. Então, é difícil. Mas eu acho que se você consegue, né, assim, se cercar de pessoas interessantes, diversas, diferentes, que te compõem, né, até pessoas melhores que você, claro, o seu time, claro. Né, se você consegue se cercar de líderes que te ajudam, te inspiram, te empurram, uma companhia que tem potencial, né, que você pode agregar e que a companhia agrega para você, que você pode aprender a se desenvolver, eu acho que você tendo foco, né, sabendo priorizar e tendo ali a visão, acho que você vai longe. Né? Com altos e baixos, claro, sempre tem obstáculos, claro. Né? Como tudo na vida. Claro. Mas eu acho que o caminho é próspero. Com certeza, muito bom. E depois de Twitter? Quando você saiu do Twitter, já teve toda aquela mudança de X, de entrada de Elon Musk, ou você pegou uma parte dessa transição e dessa transformação? Porque foi uma mudança que aconteceu muito forte nos Estados Unidos e que todos os países, na sequência, automaticamente já receberam aquela mudança de estratégia, mudança de direcionamento, uma nova pessoa com uma nova cabeça, querendo fazer diferente. Você pegou essa fase ou você acabou saindo um pouquinho antes? Como é que foi essa... Foi engraçado, porque... as pessoas até falavam, nossa, você tinha informação privilegiada, né? Porque eu saí e aconteceu. Então, eu acabei não pegando essa fase, felizmente ou infelizmente, porque eu acho que tiveram aprendizados riquíssimos para todos, né? Apesar de alguns cortes terem acontecido, enfim, né? E o mercado ter acompanhado aí uma fase diferente, né? E uma fase de muita resiliência. Mas eu tive uma fase que eu passei no Twitter quando eu cheguei, né? Então, saindo do mundo de agências... como eu fui parar no Twitter, né? Eu proativamente, né, procurei algumas pessoas para tentar entender o que seria meu próximo passo nesses 30 anos que eu tinha. Sim. E aí, uma das pessoas que eu procurei foi quem dirigia o Twitter na época para ter um bate-papo de visão, de mercado, etc. E ele acabou criando uma posição para mim no Twitter. Olha que legal. Para eu entrar lá. Então, assim, foi até uma jornada, né, não trivial, assim. Foi criada, né? Eu né, que proativamente fui atrás de algumas conversas para tentar formar minha visão e tal. E no final, acabei parando lá e fiquei 6 anos. Cheguei num momento da companhia, onde a companhia já existia como operação, mas que tinha seus desafios de escala, né? E de um break-even no Brasil que ainda não tinha acontecido. Sim. Passei por um momento ali de layoff. Então, tinha recém-chegado e as pessoas falavam, para você foi legal ter entrado? Eu falei, foi maravilhoso, porque eu tô numa empresa global, né? Me desenvolvendo pra caramba, com esses reportes todos, aprendendo muito, com um time pequeno. Então, saí de um time... onde eu liderava a operação na agência de, 50 pessoas para um time de 7. Né? E 7 que não tinham um gestor, 7 que a gente teve que organizar toda a área, né? Estruturar a área, ser uma área de fato. Se envolvia com tudo, praticamente. Me envolvia com tudo e foi muito legal, assim, porque... eu brinco, assim, que trabalho médico, às vezes, para um é bom, para outro não, né? Assim, para mim, mesmo naquela fase, foi ótima. E depois de lá, acabei sendo convidada para assumir uma posição também de alta liderança no Mercado Livre. Conta um pouquinho mais também. Mas acho que pelo trabalho que eu fiz, né? Pelo que ressoou no mercado. Com pelos certeza, resultados que claro. foram entregues. Mas não acompanhei essa fase, acompanhei... né, não lá dentro, mas à distância aí, os colegas que continuaram e existem alguns que estão lá até hoje, novo momento, nova gestão, novo lugar, tudo, muita mudança. Aquilo que a gente veio falando aqui, né? Muda as coisas, muda os processos, mas
precisa estar preparado para isso, né? E aí do Twitter foi para o Mercado Livre já, direto. Isso. E aí foi da mesma forma, procurando por ativamente, ou surgiu o convite? Na verdade, surgiu o convite. Eu sabia que eu queria mudar. Eu até conversava bastante com a minha gestora na época. Isso eu também acho, né? Para mim sempre foi um diferencial poder ter essa abertura com as pessoas que eu trabalhei, né? Eu dizia, putz, eu amo trabalhar aqui, estou construindo uma história maravilhosa, a empresa tem uma cultura incrível, mas se um dia um desafio maior me bater na minha porta, talvez, né, eu escolha partir. E ela falava, não, vamos continuar trabalhando junto. A gente gostava muito de trabalhar juntas. Recebi algumas propostas para trabalhar fora do Brasil. Vínculo, né? Você cria um vínculo com as pessoas, né? Cria. E aí, no final, eu comecei a conversar através de uma consultoria que me encontraram. E aí, a conversa foi esquentando. Eu tinha atendido o Mercado Livre em 2014, na agência que eu trabalhava. Foi cliente. Foi cliente, mas era outra empresa, outras pessoas, outro tamanho, outro tudo. Sim, né? a empresa, num momento diferente, né? Outro momento, a empresa se beneficiou desse contexto, né, que a gente viveu recentemente de pandemia. Cresceu muito. E aí, eu falei, vamos ver como vai ser, né? E fui evoluindo nas conversas. E o desafio, para mim, foi super interessante, porque além de, para mim, ter sido um crescimento, né, poder liderar um P&L, poder, de fato, liderar uma operação no Brasil, uma operação que valia 60% do negócio, para mim foi muito interessante, assim, super desafiador, numa empresa, né, latino-americana que tem feito um super trabalho. Mas para mim foi interessante não só, né, o business, né, o momento da empresa, mas também o que eu fui fazer lá, né? Não só liderar a área, mas transformar a área. Não só em termos de business, mas em termos de pessoas, de reputação. Então, foram quase 3 anos ali de um trabalho duro, mas muito gratificante, junto a muita gente. Legal. E a área, ela já existia ou você foi contratada para criar a área e desenvolver todo o trabalho? Tá. A área já existia há 11 anos. Eu brinco que eu ia nos eventos, as pessoas perguntavam, nossa, que legal, eles criaram a área de advertising agora. Eu falava, não, já existe há 11 anos. Mas nasceu, né, dentro de uma empresa onde advertising não era core, né? O core sempre foi e-commerce e depois né? Entrega. fintech, com as duas empresas, Mercado Livre e Mercado Pago. Verdade. A área surgiu lá atrás, mas surgiu como uma ferramenta de potencialização de venda, né, e conversão para o seller, ou seja, através do search patrocinado, como, né, em outras plataformas. A companhia viu um potencial, né, não só em termos de monetização, mas de entrega de resultado, de tentar fechar esse ciclo, né, de forma mais eficiente para os clientes. E decidiu também ir para a frente de indústria e agências de publicidade. Então, essa área que eu assumi, né, era uma área mais voltada a indústrias e as agências de publicidade, que já existia há um tempinho, mas que estava ganhando tração. E com o desenvolvimento de produto, processos, né, da própria área em si, estava ganhando autonomia e também visibilidade no mercado para poder contribuir cada vez mais para o negócio dos clientes que a gente atendia. Então, eu cheguei, acho que no momento que a área já existia, mas que precisava ser transformada e ganhar um novo patamar, uma nova atração. Acho que eu colaborei bastante junto com o time para isso. Que legal. E a missão era trazer as grandes marcas para se juntar e fazer projetos junto com o varejo para potencializar a venda dos produtos das indústrias. Então, esse era a missão principal. Era a missão principal. Eu, quando cheguei no Mercado Livre, me deparei com o tamanho da audiência, né, o portfólio de produto, o potencial, né, tecnológico de desenvolvimento. Falei, nossa, aqui tem muito potencial e tem muita coisa interessante para construir, né? E eu acho que a gente construiu muitos cases interessantes com a indústria. Então, legal. Muitos clientes de setores diferentes, que são meus parceiros de vida até hoje. Eu falo que muitos clientes meus foram oriundos, né? Amigos meus foram oriundos de relações de trabalho. Claro. Porque eu acho que a partir de uma parceria bem feita, seja ela comercial, né, ou pessoal, você estabelece uma relação sólida, né? E isso me ajudou muito, sempre. Então, acho que é isso. E é importante essa relação de conexão, porque a gente, aqui no Além do Cash, a gente fala muito sobre carreira. E é muito importante ver como o contato, como essa relação é importante, até mesmo para você seguir na sua carreira. Sem dúvida. São convites que a gente não espera, são oportunidades que acabam batendo na porta, são momentos que ficam eternizados. E isso ajuda muito no desenvolver da carreira, né? Verdade. E eu sempre fiz questão de reforçar
ou agradecimento, né, às pessoas durante a minha jornada, ou coisas que eu ouvia da minha equipe e tal. Eu sempre gostava de reforçar, porque eu acho que é fácil criticar, mas um elogio dificilmente total. alguém traz, né? Então, acho que a gente também, como líder, sendo pessoas, eu acho que a gente tem que reforçar esses pontos positivos também, porque é o que constrói uma jornada, né, sendo altos e baixos, ali a pessoa fala, putz, estou no caminho certo, estou conseguindo avançar. Perfeito. E após o Mercado Livre, como é que foi essa sua trajetória, né? E como é que está sendo o seu dia a dia hoje? Olha, surpreendentemente corrido. Eu estou numa fase de muito estudo e de poder também, de forma independente, contribuir bastante para business relacionados com tudo aquilo que eu já fiz na história da minha carreira. E tem sido muito interessante, porque tem sido empresas diferentes, profissionais diferentes. E sabe quando você pensa, putz, tudo na minha jornada fez sentido para o que eu estou conseguindo contribuir agora? Verdade. É um pouco isso, assim. Então, eu estou conseguindo emprestar um pouco do meu aprendizado e do meu intelectual, experiência para as empresas e podendo contribuir e agregar no negócio e nas organizações, assim. Então, está sendo muito curioso e eu estou vendo a quantidade de oportunidade que tem por aí, né? Porque às vezes você se forma em um segmento, você fala, putz, então eu vou continuar olhando aqui. Tem tanta oportunidade, empresas menores, maiores que estão nascendo, que vão virar né? Que são unicórnios, que vão abrir IPO, né? Formas de trabalho diferentes, segmentos diferentes. Então, eu acho que essa minha formação não linear me permitiu aí abrir esse leque. Estou experimentando essa fase independente que está sendo muito interessante. Que legal. Quem sabe aí depois vem uma outra fase e eu prometo vir aqui de novo para contar. Ah, que bom, a gente vai esperar, com certeza, né? Eu queria fazer uma pergunta que é, na verdade, uma curiosidade, porque a gente percebe ao longo dos anos as indústrias, as marcas, né, investindo, e elas investiam muito no passado nos principais veículos de comunicação. Então, você tinha os principais veículos de comunicação, né, uma Globo, uma Record, um SBT, uma Bandeirantes, né, a parte de rádio. Então, isso detinha 90 e tantos por cento, 100% de todo o investimento que as marcas tinham para fazer toda a propaganda, a publicidade e tal. Aí, ao longo dos anos, foi mudando, né? Então, entrou a internet, né? Entraram as redes sociais, né? Então, você passou a ter Instagram, Facebook, o Twitter, o TikTok, todas elas aí, YouTube, né? A entrada do Google e tal. E a gente vê também agora uma movimentação dos streamings. Né? Então, os streamings fazendo uma movimentação interessante que até viabilizando a preços mais interessantes para o consumidor final, o fato de eu consigo fazer um preço mais interessante para você, mas tem a parte de publicidade que é para conseguir monetizar e viabilizar esse negócio. Então, eu queria, a minha curiosidade é entender da tua experiência e da tua jornada, como que você está vendo tudo isso, essa mudança, né, de imprensa, da parte de redes sociais, da parte de streaming, e como que você vê o futuro disso? Né? O percentual, aonde as empresas hoje efetivamente estão investindo e aonde eles estão tendo mais resultado com o investimento que eles fazem. Bom, de novo, acho que eu vou voltar para pessoas, porque eu acho que toda essa mudança do mercado tem sido baseada em mudanças de consumo e comportamento. Verdade. Né? Então, assim, tudo que está nascendo é reflexo da nossa evolução e da nossa mudança comportamental como consumidor, né? Então, quando a gente olha para o search, né? A gente vivenciou uma era ali das pessoas, né, nas buscas para alcançar ali o que era desejado. Depois o social, toda a parte de engajamento, né? E as marcas querendo ter mais like, etc. Agora a gente está vivendo a era do retail media, que tanto se fala, né? Que são as empresas, né, por uma preocupação, uma oportunidade de monetização de seus negócios, né, entregando plataformas super eficientes, com audiências incríveis, com jornadas mapeadas, com muito insight, com conversão de fato, né, acontecendo nas plataformas, para as marcas que estão ali fazendo parte do portfólio. Claro. Mas, além disso, eu acho que não só os streamings, que sim, estão vindo com tudo aí, acho que tem um desafio de modelo de negócio, principalmente na América Latina, né, porque quando se fala de quantos streamings você tem, né? Verdade. Um percentual da população tem muitos streamings, né? Mas talvez boa parte da população, inclusive brasileira, não tenha, ou
tenha nenhum, tenha um. Enfim, então acho que existe um desafio interessante aí que eu quero acompanhar para ver o que vai acontecer entre as plataformas, mas acho que tem muito caminho, tem muita oportunidade, não só oportunidade de comunicação, mas também de construção de marca, né, de conteúdo coproduzido. Então acho que tem muita coisa. Mas eu também citaria outras que eu tenho visto, né? O próprio Digital Out of Home, que está crescendo muito, que a gente vê lá fora, que já é, né, uma plataforma aí gigante e com uma capilaridade muito grande. Eu acho que aqui, né, o mercado brasileiro vem se consolidando. O próprio mercado de influencers também, né? Acho que tem algumas empresas aí... Cresceu demais, né? Cresceu muito e acho que tem muito por fazer ainda. Não só em termos de profissionalização, mas em termos de caminho, estratégia, né? Operação. É muito rápido isso, né? Muito rápido. Ainda mais com o TikTok, né? Um cara viraliza 2 vídeos, já vira um influenciador, já tá fazendo campanha, já... Muita coisa acontecendo, né? Muita. Então, acho que por isso que eu falo, assim, tem muita oportunidade, tem muita coisa interessante, que sempre, né, parte de um desafio ou de uma mudança de consumo e comportamento. Mas, para mim, assim, o digital, a gente vê, né, reflexos de números e resultados, vem ganhando cada vez mais força, né? Porque cada vez mais a gente se torna digital, né? Claro, a gente como consumidor. Então, acho que o digital vai avançar e muito ainda, né? Para tentar alcançar ali países que sejam mais desenvolvidos. E eu acho que novos players vão surgir. Eu vejo um pouco que se fala no mercado, mas eu também acredito, assim, nos ciclos de mudança, né? Então, tem os ciclos de mudança. E eu acho que junto com aquele ciclo, vem uma mudança, surgem alguns players. Outro ciclo, alguma mudança, alguns players. Por isso que eu acho que a gente, nas empresas, pelo menos que eu passei, assim, se discutia muito a consistência, né? E a solidez do negócio. Porque a mudança vai vir. Exato. O negócio está sustentável, né? Ele vai conseguir ou se adaptar ou seguir, né, aquela mudança que vai vir pela frente. Eu acho que essa é a reflexão importante para os business que estão hoje e para os que vão surgir. É crucial, a mesma coisa da inteligência artificial, né? E muitas pessoas ficaram na incerteza, pô, que é isso? Que será que vai, não vai? E aí você vê em 1 ano e meio muita coisa mudando, muita coisa acontecendo. A evolução da própria inteligência artificial. Exato, exatamente. De uma inteligência artificial normal para uma generativa e o quanto a gente tem de possibilidades que vão surgindo com o uso daquela tecnologia, né? Quantas empresas que nem existem ainda que vão surgir por conta da tecnologia. Então, eu concordo muito com a questão da gente não ter receio da tecnologia entrar para nos ajudar, né? Porque a tecnologia, muitas vezes, ela entra para automatizar um processo, ela entra para viabilizar um negócio que não existia. Então, tem tudo isso, né? Muitas vezes as pessoas têm receio da tecnologia tomar emprego, né? Claro. E a tecnologia, ela bem utilizada, ela tem o potencial de potencializar mesmo o negócio. Exato. Né? E fazer com que aquilo gere muito mais resultado. É aquele negócio, né? Até mesmo você mencionou, assim, depende muito de quem está por trás. As pessoas que estão por trás de tudo isso. E é claro que o receio de perder o emprego sempre vai vir. Porque às vezes facilita tanto uma coisa que aí você não vê mais aquela possibilidade surgindo. Mas em contrapartida, dependendo das pessoas que estão ali, do modo como isso é processado e gerido, aí você vê mais possibilidades de mais ajudar, né, do que prejudicar. Se é assim que as pessoas enxergam. Né? Total. Antigas posições terminam, novas surgem, né? Total, exato. É uma forma de você encontrar uma nova oportunidade. Com certeza. E isso que é bacana. E dentro desse seu processo de aprendizado, de consultoria, de conversar com bastantes empresas, o que você identifica como, não uma dor, mas talvez um desafio para todas, assim, a preocupação principal de todas essas que você acaba conversando, acaba ali tendo um papo mais fluido, pô, o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar, como é que funciona, o que você percebe como um desafio ou preocupação principal desses players, assim? Olha, acho que das conversas que eu tenho tido, a principal é rentabilidade e eficiência. Né? Então, como se ganhar rentabilidade, né? Como monetizar melhor, inclusive em negócios onde a margem ou é negativa ou ela é muito pequena. Né? Então, como fazer? Acho que eu tenho tentado agregar com a minha experiência, né, de advertising, de business, de transformação, né, algumas possibilidades que eu trabalhei na minha carreira. Mas eu acho que não só na frente de rentabilidade e eficiência, não só no ganho de velocidade, mas também
em uma gestão diferente do time, da produtividade do time, versus, né, um equilíbrio, né, da jornada do time, do quanto a gente está exigindo do time, do quanto o time está entregando. Né? Acho que muito se discute hoje, né, sobre burnout, que já é uma doença do trabalho, né? É uma doença caracterizada mesmo, né? Eu acho que existe essa preocupação que é super relevante, assim, porque a jornada está ficando cada vez mais acelerada. Verdade. Tem muita coisa nascendo, as pessoas, né, com esse FOMO o tempo todo, né? Sim, aquela questão do home office também, né? Home mudou office total. Mudou total. Assim, eu, pelo menos, entrei numa empresa enorme que dobrou de tamanho em 6 meses, que triplicou depois de muito tempo, 100% remota, né? Assim, então, acho que foi, inclusive, o momento que a empresa mais trabalhou, né? Quando todo mundo estava em casa e quando tudo tinha que ser entregue. Então, acho que a gente, como profissional e líder, não pode deixar todo esse legado para trás, né, de aprendizado, de coisas que a gente passou. Verdade. E eu acho que isso tem que ser aplicado à frente com outros desafios que vão surgir, assim. Mas o que eu mais tenho escutado é como que eu rentabilizo mais meu negócio, que linhas de monetização diferentes podem surgir e como eu trabalho de forma mais eficiente. Porque tem um limite, né, entre custo, pessoas, estrutura, né? Então, acho que é uma pergunta difícil de se responder, mas eu acho que tem caminhos aí interessantes que as empresas estão seguindo e que estão conseguindo dar o seu jeito. Então, é importante isso, porque não sei se essa insegurança parte muito do avanço tecnológico e das tendências que vêm surgindo, dos assuntos que vêm sendo muito fomentado, e aí com certeza causa essa insegurança, e aí para a empresa que tem um planejamento, que tem uma campanha, fala, pô, por onde é que eu devo ir em realmente investir naquilo para que eu não corra risco e para que eu também tenha um processo que vá durar e que eu também tenha esse retorno. Né? Então, acho que, não sei se você sente isso, que é por conta desses avanços, dessas tendências, dessa mudança louca, acontece muito essa parte de insegurança. Sabe? Sim, com certeza. Você acha que é por conta disso? Acho que sim. Pela velocidade, pela mudança, pelo novo, né, que está surgindo, ou que você nem sabe que vai surgir. E eu acho que uma coisa também legal de comentar é o quanto eu tenho visto algumas empresas estarem mais dispostas a trabalhar de forma colaborativa. Então, eu tentei, né, como líder, eu tentei muito atuar dessa maneira, de forma colaborativa, não só com o time, mas com pares, com parceiros, com clientes. Porque eu acho que quando você agrega conhecimento, vivências diferentes e perspectivas diferentes, você chega em outro lugar, né? Com outro patamar. Surgem coisas novas também, né? Surgem coisas novas, a contribuição é diferente. Então, eu cada vez vejo mais as empresas procurando expertises que corroboram e que se complementam para poder, né, alcançar um objetivo de negócio ou traçar uma estratégia para um resultado final que muitas vezes não se sabe qual é, né? Exatamente. Era uma coisa. E isso também aconteceu muito nessa parte de transição, de evolução. Acho que você acompanhou muito bem isso. Até mesmo as empresas tendo esse elástico para falar, pô, acho que a gente pode fazer uma parceria, a gente pode começar a pensar dessa maneira. E isso, querendo ou não, é uma tendência também, né? As empresas começarem a pensar dessa maneira, começarem a serem mais abertas, abrir o leque para esse tipo de negociação, porque facilita muito, né? Com certeza. E eu acho que eu fico pensando lá na frente, né? Como vão ser as profissões, né? Será que as pessoas vão trabalhar... Já tem... Vão fazer faculdade? Vão trabalhar de forma tão linear ou não? Eu acho que vai ter tanta oportunidade de trabalho em conjunto, de você ter mais de um trabalho, né? De você trabalhar meio período. Eu acho que vai tanta coisa surgir que eu acho que essa colaboração é importante para isso, para você ir experimentando, errando, acertando, tendo a experiência do outro e poder ir construindo aí uma jornada que faça sentido para você, para os seus valores. Perfeito. E um ponto interessante, nesse teu tempo de atuação, as diferentes gerações... Como que você viu as diferentes gerações ao longo dessa tua trajetória? Qual é a mais curiosa? Qual é a mais organizada? Qual é a mais, sabe? Sempre tem muito disso, né? E hoje a gente tem 3, 4 gerações trabalhando, às vezes independente da empresa, trabalhando juntos, se relacionando e tendo que se respeitar e achar uma forma de trabalhar bem e gerar resultado junto, né? Onde cada um está fazendo o seu melhor. Sim. Em toda a tua trajetória, como que você viu isso? E como que você vê a diferença das gerações? Qual é a oportunidade que o business tem com a entrada dos novos aí, do pessoal mais novo, que vem com curiosidade? Eu vou começar pelo
pela última parte, assim. Eu acho que eu, pelo menos, tentei... nos lugares que eu trabalhei, eu aprendi essa técnica com uma líder minha e eu tentei seguir aí em outros lugares que eu trabalhei. Eu pratico a mentoria reversa. Então, eu sempre escolho uma pessoa da equipe, né, na camada mais júnior, em termos de posição, para me ensinar e para me trazer pontos que, quando eu tô lá em cima, muitas vezes não tô no dia a dia da operação, Claro. né? Não chega para mim, ou eles evitam de levar, inclusive, né, para não preocupar, etc. Então, eu sempre pratiquei a mentoria reversa, porque eu sempre me nutri muito, não só da curiosidade, mas da inquietação, das preocupações daquela geração que... Acho que né, é uma geração diferente, que vivenciou outras coisas e tal, mas talvez foram inquietações que eu também tinha passado. E quanto mais você, né, evolui, aqueles deixam de ser problemas, outros passam a ser, né? Enfim... Verdade. Então, eu tentei sempre me nutrir ali um pouco de, putz, o que está acontecendo? Qual a repercussão? O que a gente pode fazer diferente? E muitas ideias surgiram dali, não só da minha liderança direta ou né, das pessoas mais sêniores ali, que de fato tem no seu escopo trazer isso como contribuição. Mas acho que a diferença de gerações, o que eu vejo da geração atual é uma inquietação, um trabalho com propósito, com valores, né? Você se doar aonde você efetivamente acredita, confia, se inspira. Eu acho que isso é essencial, assim, porque acho que antigamente a gente encarava o trabalho talvez de uma outra forma, Sim, né? Assim, mais como uma transação comercial realmente, né? Então, eu sou contratado para isso, eu faço isso. Hoje em dia as pessoas querem o além, elas querem, né, poder deixar um legado como ser humano, né? Poder contribuir para a vida das pessoas, de outras pessoas, da sociedade. E eu acho isso super importante, é o que eu acredito. Sim. Então, eu tenho tentado aprender com essa geração, mas acho que tem muita coisa ainda que eu preciso aprender, com certeza. Muda muita coisa, né? E você falou uma coisa muito legal lá no início, que até queria te voltar isso, te perguntando se isso, você acredita que seja o maior desafio hoje, que é a questão do foco. Porque, como você bem mencionou, o Camilo falou, tem essa questão de conflito de geração. Verdade. Às vezes tem, igual você falou, era algo mais comercial. Vem aqui, trabalho, vou embora, tá tudo certo. Né? E hoje não, hoje tem aquela questão do propósito. Sim. Tô aqui, mas onde a gente vai chegar? Como que vai ser? O que eu vou fazer? Eu quero mais, né? Então, mas manter o foco nisso talvez seja a coisa mais principal, assim, crucial. Porque é difícil ver essa geração tendo calma, tendo um espaço, falar, tenha paciência, calma, vamos tentar ver aqui uma trajetória para você. Então, o foco talvez seja uma grande dificuldade. Você enxerga assim também? Foco, acho que a resiliência, talvez, e lidar um pouco com esse mundo onde tudo é imediato, né? Sim, eu brinco assim que meu filho, eu esperava o desenho passar na televisão. Meu filho escolhe que desenho quer, isso é uma mudança drástica, né? E aí ele não tem paciência, por exemplo, para ficar numa fila, né? Não existe fila para eles, né? Então eu acho que também, assim, com toda a evolução, a mudança de comportamento foi sendo exigida, né? De forma exponencial, né? Que essa mudança acontecesse. Acho que tem pontos positivos e negativos, como em todos os momentos. Mas eu acho que o importante é sempre esse resgate, sim, ao foco, o propósito, mas o propósito, né? Talvez médio e longo prazo, não ele só né, agora e depois mudança. Então, acho que consistência é uma palavra importante e resiliência, que eu acho que todo mundo tem que ter, porque a gente vai seguir passando por altos e baixos, por dificuldades, por momentos adversos, por líderes que a gente acredita ou não, ou que são diferentes, ou que têm vivências totalmente diferentes das nossas. E na vida pessoal também os desafios estão aí, né? Então, eu acho que o que eu mais tento passar para o Pedro, meu filho, é essa questão da persistência, da resiliência, né, do entendimento da frustração, né, que existe também. Total. E que é importante para o nosso crescimento pessoal e profissional, né? Então, acho que é isso. Pô, que legal, né? Sensacional. É importante a gente ouvir esses relatos. A gente fala bastante de carreira aqui, né, afinal de contas, e é importante a gente sempre passar isso para a nossa audiência, porque no dia a dia a gente ouve muitas histórias, né, diversas trajetórias, e eu acredito que essa seja a maior dificuldade para quem quer se inserir no mercado, ou para quem já está ali bem no início, e às vezes bate uma insegurança. É como você bem disse lá no começo, né? Para mim o mais importante é ter começado no estágio, para eu entender os processos desde a parte, né, mais básica até chegar no avançado, e aí sim. Né? E essa parte de liderança, eu queria fazer essa pergunta, minha curiosidade, porque é muito interessante a gente ver já uma líder mulher, né? E começando muito cedo. E para você, como é que foi essa experiência? Imagino que um desafio em tanto, né? Que você deu para ver que recebeu de braços abertos e deu super bem. Mas para você, como é que foi esse preparo?
no seu dia a dia? Olha, eu tive, de novo, a sorte, acho que eu fui abençoada na minha vida e carreira, mas eu tive a sorte também de ter líderes mulheres inspiradoras demais, né? E de ter ao meu redor outras mulheres, né? Onde eu conseguia acompanhar dificuldades e avanços, né? Eu acho que dizer que eu não tenha passado por nenhum é mentira. Eu acho que a gente ainda tem muito, né, claro, para chegar na questão da igualdade, né, de gênero, de raça, claro, enfim, e tudo que a gente precisa percorrer aí. E eu estava até num evento essa semana, a gente estava discutindo que, parece que algumas discussões pararam, né? Assim, era uma tendência, as pessoas discutiam bastante, um monte de iniciativa tal, e agora? A gente fazendo uma retrospectiva, a gente avançou muito o quanto a gente gostaria? Talvez não, né? Então, fica uma provocação para os líderes e para as empresas acelerarem tudo que puder, porque eu acho que existem discussões importantes ainda, né, na mesa, e tabus que precisam ser quebrados, e talvez mais em alguns mercados, menos em outros, mas existe, e eu acho que isso é importante colocar na mesa, discutir, ter abertura para poder construir, né, em conjunto e entender que todos os lados vão passar por esses momentos, né? E esses momentos são importantes serem divididos, né? A gente estava num evento essa semana mais voltado a mulheres e a gente falava, cadê os homens aqui na mesa, né? Para discutirem com a gente, para trazerem a outra perspectiva. Se a gente está falando de diversidade, a gente não está falando de uma parte, a gente está falando do todo, né? Então, como isso repercute do outro lado, como isso é encarado, é trazido, o que pode ser feito junto. Então, eu fui muito feliz, né, na minha história e na minha carreira, mas eu acho que o equilíbrio ainda precisa... Tem algumas iniciativas importantes para acelerarem. Sempre importante. O equilíbrio é a palavra-chave, né? E quando a gente trabalha com um grupo onde você percebe que tem pessoas diferentes trabalhando junto, você tem a certeza de que coisas boas acabam surgindo, né? Ideias boas. Claro. Então, se as pessoas são da mesma bolha, elas acabam pensando mais ou menos igual, né? Porque elas acabam tendo acesso às informações bem parecidas. E quando você acaba montando esse time que é multidisciplinar e que tem essas diferenças de gênero e de idade, de geração e tal, você acaba aproveitando muito mais, né? O teu time acaba avançando de uma maneira muito mais interessante, né? E o resultado vem. Então, essas pautas, com certeza, eu concordo, são muito importantes. E é interessante que a gente está vendo evolução. Sim, né? Acompanhando. Então, se a gente... às vezes, a ansiedade que a gente tem de igualar de um ano para o outro, a ansiedade é muito grande. Mas se você olha de uma maneira otimista e olha 20, 30 anos para cá, você vê uma evolução e muito mais pessoas preocupadas nessa questão de equilíbrio, nessa questão de igualdade, de faixas salariais também. Sim, né? Total. Então, que a gente consiga todo mundo coexistir da melhor maneira possível. Sem dúvida. Que a gente discuta outros temas, né? Não Exato. Inclusão e diversidade, que a gente discuta outros, né? Que a gente já chegue próximo e discuta outras coisas, né? Exatamente. Esse é o desejo que a gente tem. É isso aí. Pô, que legal. Bom, infelizmente a gente já chegando aqui no final do bate-papo. Voa demais. E é muito bom, um bate-papo muito gostoso. Antes de mais nada, queria te agradecer. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra te receber aqui. Né? Eu estou sendo muito feliz aqui ao lado do seu maninho, apresentando e dizer que a porta do Além do Cast está sempre aberta. Então, quando você quiser voltar em uma outra oportunidade, fica à vontade. Exato. Os novos projetos podem ser apresentados. Né? Com certeza, né? Fica à vontade. Pode morar aqui se quiser. Tá? A gente vai adorar ver você aqui. Obrigada pelo convite. Eu que adorei. Né? Bom. Obrigada. Bom, muito feliz. Você gostou, cara? Adorei. Né? Adorei. É porque, Tripod, a gente acompanha, mas a gente não acompanha na profundidade claro. que a gente percebe nesse momento que a gente tem a pessoa falando, explicando. Sim, a gente acompanha, mas a gente acompanha num nível mais... raso ali. Superficial, né? A gente sabe qual foi toda a trajetória. Eu poderia falar toda a trajetória que ela teve e tal, mas teve muita vivência e muitas questões que são muito ricas. Sim, né? Total. E que agregam bastante, né? Tanto para a gente que ouve, quanto para a própria pessoa que tem a oportunidade de fazer um corte na carreira e falar tudo o que fez e o que quer fazer, porque a gente tem muita coisa para agregar e muita coisa para fazer. Então está sendo muito rico. Está sendo legal, né? Muito legal. E é um grande desafio isso aí, é legal, né? Para quem está nos acompanhando, tenta fazer essa brincadeira de fazer esse recorte
e ver tudo que você já fez ao longo da sua vida é muita coisa, né? Uma carreira que depois a gente acaba se orgulhando. Fala, pô, que legal, fiz tanta coisa legal que às vezes no dia a dia você acaba esquecendo, acaba não dando a devida atenção, né? Exato, e pode até, na verdade, te direcionar a um caminho diferente. Dá uma outra luz, uma outra perspectiva. Exatamente. Posso voltar ali e fazer tal coisa. Isso. Pô, sensacional. Fico muito feliz com esse tipo de conteúdo. Agradecer você, Camilo. Pô, eu que agradeço. Sensacional como sempre. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado você. E agradecer você que ficou na audiência, você que nos ouviu ou nos assistiu. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. E lembrando, curta, comenta, compartilhe esse vídeo ali nas redes sociais, no grupo da família, lá no WhatsApp. Enfim, onde você estiver, pode mandar o link à vontade, é de grátis, tá bom? Sendo assim, um forte abraço, galera. Nos vemos no próximo episódio. Ó, as nossas canecas. Levanta aí, Camilo. Um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.